Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo joinha, que saudades. Eu estive aí uns dias sem gravar vídeos, mas estou aqui novamente para contar um pouquinho mais da minha história. Quero convidar você que está chegando aí agora para ir lá na playlist, se você ainda não foi, e ver lá a seleção de vídeos, tudo em ordem, nos assuntinhos ali diferente um do outro. Então eu convido você a ir lá, deixar seus comentários e também a se inscrever no canal para que venha aí crescer mesmo, em nome de Jesus, esse canal, tá bom? Então vamos lá. Os assuntos que eu falo aqui no meu vídeo é sobre a lei da atração, sobre decoração, sobre o poder do ser humano, o poder da mente. E eu quero falar um pouquinho aqui também as coisas que têm acontecido comigo. Nós estamos vivendo num período onde há muita falsidade, há muita mentira. Então eu sei que fica difícil para as pessoas do outro lado confiar, acreditar naquilo que eu estou falando, porque eu sei, eu tenho ciência disso, que são coisas fortes que eu no seu lugar também eu iria ali analisar, né? Porque a gente sente quando tem ali uma verdade ou que aquilo é falso. Então eu sempre que eu ouço algum testemunho, que eu vejo, eu gosto bastante, eu gosto de analisar. Eu me lembro ali que no ano de 2002, 2003, 2004, por aí, nesse período onde comecei ali ir numa determinada igreja, e eu vi de perto, ao olho nu, milagres de Deus. Vi ali, frente a frente, pela primeira vez, coisas acontecendo que eu nunca havia visto, a não ser assim, lido na Bíblia Sagrada. E ali eu vi coisas, assim como está escrito na Bíblia, milagres mesmo assim fortes ali acontecendo. E eu acreditei, e assim como eu sempre creio na palavra de Deus, que ela é uma verdade, e ali o Senhor não só me deixou ver na vida dos outros, mas começou ali na minha casa, na minha vida, muitos testemunhos, a manifestação do poder de Deus, né? Quando Jesus ali ele chega para Tomé, que Tomé ali ele duvida, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creem, né? Então, eu creio no poder de Deus, eu creio nas promessas do Senhor e eu creio na manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro ali que eu estava indo numa determinada igreja, que eu não vou estar falando nomes aqui, e a pessoa ali sugeriu 7 dias de jejum que eles iriam fazer, mas ele diz assim que só para quem estivesse mesmo ali em espírito, porque não era fácil fazer 7 dias de jejum, e também que não poderíamos quebrar ali aquela palavra, aquele voto que a gente estava fazendo. E eu decidi entrar ali juntamente com eles, ali com o pessoal da igreja, 7 dias de jejum, sem comer nada. Eu só tomava uma espécie de um suquinho artificial, que bem antigamente tinha um suquinho pequenininho. É isso que eu tomei durante 7 dias. E eu digo assim que eu tive uma experiência maravilhosa nesse período onde eu me coloquei ali na presença do Senhor e eu estava com muita sede, não que eu não esteja ainda assim, mas assim, estava começando ali a conhecer, eu tinha visto na vida dos outros milagres e ali Deus estava fazendo agora na minha vida. Eu me lembro que nesse período foi que aconteceu um testemunho até que eu já relatei aí, que eu estava deitada e eu disse que eu iria glorificar ao Senhor Jesus naquela noite, juntamente, eu ia glorificar a Deus juntamente com os anjos ali, e eu dizia: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E ali quando eu acordo pela manhã, eu conto bem detalhado, se você quiser ver, vai lá e vê lá nos vídeos aí, que eu estou contando esse testemunho completo, que hoje eu vou falar de outras coisas também. Só para relatar que foi nesse período do jejum que aconteceu esse fato. E pela manhã, quando eu acordo, eu ouço, assim como a gente ouve um ao outro, assim mesmo, audivelmente, eu ouvi ali a voz do anjo dizendo ali: santo, santo, santo
é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eu fiquei muito encantada, mas muito encantada mesmo de saber que os meus ouvidos ali estavam abertos para o reino espiritual, estava aberto para poder ouvir ali a dimensão sobrenatural, né? Que os anjos ali numa outra dimensão, está de um outro lado, e os meus ouvidos estavam abertos para ouvir ali aquelas cantigas daqueles anjos. E depois disso, sempre que eu deitava, quase todas as vezes que eu deitava na minha cama, eu acabava de fechar os olhos, eu ainda não tinha dormido, só fechava os olhos e começava a ouvir, mas ouvir mesmo, anjos e anjos ali falando, e é tão interessante que tinha assim sempre no fundo, nessa audição que eu estava ali ouvindo com os meus olhos fechados, um barulho assim, ó, atrapalhando aquilo que aqueles anjos falavam. E aqueles anjos, coisa mais linda, mas era a coisa mais linda que eu queria sempre ali, o tempinho que eu tinha, eu ainda faço isso muitas das vezes no dia, eu termino as minhas coisinhas. Agora mesmo eu fiquei muito tempo, que hoje eu estou sozinha, mas muito tempo mesmo deitada, com os meus olhos fechados, nessa conexão com o Senhor. E isso é para mim, ó, maravilhoso. Se você crê, você também verá a glória de Deus. E aqueles que não acreditar, infelizmente, vai continuar aí na dúvida e nunca vai ouvir, nunca vai ter aquilo que o Senhor Jesus na tua palavra ali diz, que aqueles que crê verá a glória de Deus, né? Quantos milagres, quantas coisas ali que aconteceu na Bíblia, e sempre Jesus diz assim, ó, tudo é possível ao que crê, né? Que ele sempre falava que não era porque era ele que estava ali que milagres aconteciam. Ele falava assim, ó, a sua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre dizia que é a fé da pessoa que manifestava ali os milagres, e não é diferente. E era maravilhoso, é muito gostoso. Quando eu deitava ali, faz tempo que eu não ouço a voz dos anjos. Eu estou sendo tão sincera com você, mas tão sincera, sabe? Que eu gostaria que você pedisse também ao Senhor. Por quê? Porque é tão maravilhoso, parece que a gente vive tão mais sossegado, sabendo que existe verdadeiramente um Deus que cuida de nós, um ser soberano que é por nós. A gente se sente assim tão mais segura, porque talvez você fique pensando, por que, né, buscar a presença de Deus, por que procurar ouvir aquilo que Deus tem para mim, porque a gente se sente seguro, a gente sente muito mais ali a confiança que o Senhor é por nós, que o Senhor está cuidando de nós. É maravilhoso. Eu me lembro que quando nós já estávamos construindo essa casa, eu e a Julinha subimos na laje para consagrar essa casa aqui ao Senhor. E quando a minha filha ali, ela subiu, que é onde eu estou, nós pusemos uma escada lá de baixo, que não tinha ainda escada, a escada mesmo de madeira, e subimos só nós duas, e foi coisa mais linda. O Senhor tomou a Julinha e, na verdade, o Espírito Santo de Deus ali falou na boca da Julinha. Foi algo tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo. E me lembrando ainda nesses testemunhos lá atrás, Deus é maravilhoso. Quando, nesse relato atrás, onde eu falo sobre o falso profeta, depois eu quero estar fazendo esse vídeo junto com ela, para você ver as maravilhas, as bênçãos de Deus, depois de tudo aquilo que aconteceu naquela casa, daquele vídeo lá que eu falei do falso profeta, como que Deus mudou a situação, como Deus mudou a história daquele lugar, daquela casa. É maravilhoso, as coisas do Senhor, é maravilhoso. E nessa casa mesmo lá, é aquela casa velha que eu conto no testemunho, que nós compramos a nossa casa, era naquela casa antiga lá. Numa noite, eu orava muito, mas muito mesmo, principalmente porque eu estava num período onde meu esposo não estava na nossa casa, que a gente tinha se separado, e eu orava muito, pedindo a restituição do meu lado, do meu casamento. Graças a Deus, Deus restituiu, graças a Deus. E ali numa madrugada, eu em oração, a minha filha ali tinha aproximadamente uns 9 aninhos naquela casa, 9, 10 aninhos por aí. Ela se levanta na cama, ela estava dormindo, mas ela se levanta na cama com os olhinhos ali
assim, não me lembro no momento se estava aberto ou fechado, e ela diz assim, ó: eis que o chamado do João é grande. Meu esposo chama João. Aí eu falei assim, hã? Falou de novo, eis que o chamado do João é grande. E voltou e se deitou. E naquele momento eu confesso que eu não entendi que era o Senhor falando que o chamado do meu esposo era grande demais. Eu não compreendi, porque eu estava no início da minha conversão, eu não sabia que Deus usava bocas, mas eu achei muito estranha a minha filha falar o chamado do João, sendo que o João é pai dela, ela sempre fala pai, 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 e aquele dia ela disse que eis que o chamado do João é grande. E no outro dia eu falei, filha, o que você falou? Ela não se lembra de nada, ela disse que não falou nada. Então é coisa linda, 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 linda mesmo. E o Senhor, não só da minha parte, mas na parte do João, o Senhor ali, ele não permitiu que ficasse da forma que estava. Porque, meus amados, se você não sabe, a oração, ela tem poder de interferir lá no reino espiritual. A minha e a sua situação é levado. As nossas orações, nem sempre ela chega a Deus, mas a palavra de Deus diz assim no livro de Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida e nem seus ouvidos tapados, mas muitas das vezes a nossa iniquidade faz divisão entre nós e Deus e não deixa que as nossas orações cheguem até os céus. Então há uma guerra no reino espiritual conforme nós vivemos, então vai demorar mais ou às vezes nem chega diante do Senhor aquelas orações que nós fizemos. E ali eu estava pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pela restituição do meu casamento. E o meu esposo, ele conta que numa das noites, antes dele vir, né, aqui para cá, ele disse assim que ele estava indo para outra casa que ele morava e ele se deparou como um vidro na frente dele, algo invisível, mas assim que ele parou assim, ele bateu em algo e não podia passar para trás. E uma voz disse para ele assim, ó, volta, vai para casa da Marisa. A Marisa é minha irmã, né? Se ela estiver ouvindo esse testemunho, deixa aí, deixa aí. A Marisa não mora aqui na cidade que eu moro, mas se ela ouvir esse testemunho que eu estou contando. E o João foi na madrugada na casa da Marisa e bateu lá no portão. Se você estiver ouvindo, Mar, deixa aí para que venha aumentar a fé de todos aqueles que estão ouvindo. E ele bateu, só que como nós estava separado, e eu não sei se ela percebeu que era ele ou não, mas ela disse para mim que ouviu chamando, mas ela não atendeu. E naquela noite o João, ele volta e vai para minha casa, e lá na minha casa ele chega, bate e eu deixo ele entrar. Foi quando nós viemos para cá, que é onde nós estamos, nessa cidade onde o Senhor nos trouxe, onde tudo foi direcionado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor verdadeiramente, ele acampa ao redor daqueles que os temem, os guarda e o livra. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer oração para que o Senhor restituísse a minha casa, o meu casamento, o Senhor, ele ouve a nossa oração, assim também ele ouve a tua oração. Fale com Deus, independente de religião, fale com Deus. Deus é o Deus do universo, é o Deus que é o Deus de todos. Basta você abrir a sua boca e falar com o Senhor, ele ouve e ele responde às nossas orações. É lógico, né, que a palavra de Deus diz assim, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, tudo que nós pedirmos ao Pai será feito. Então é preciso nós termos uma conexão, uma comunhão, uma verdade, né, deixar toda mentira, toda hipocrisia, toda falsidade de lado e andar da melhor forma possível. Não existe um homem justo e perfeito na face da terra, mas a partir do momento que nós buscamos andar em verdade, que nós, quando erramos, temos ali a humildade de chegar e dizer, olha, eu fiz errado, me perdoa, né? A gente sempre, enquanto nós estivermos habitando aqui neste corpo, a gente vai errar, a gente vai pecar, mas ali o apóstolo João diz assim, ó, filhinhos, não pequeis, porém se pecais, João ou Pedro, não importa muito isso, mas diz assim, filhinhos, não pequeis, porém se pecar, tem um advogado, Jesus Cristo. Então, sempre que você fizer alguma coisa, peça perdão a Deus, e eu tenho certeza que você verá grandes manifestações do poder de Deus, assim como eu vi, estou vendo, e eu creio que muito mais Deus tem para mim, e eu estou muito feliz. Talvez você do outro lado está até meio assustada, impactada com tantas coisas, mas eu digo a você
que eu jamais brincaria com as coisas espirituais, as coisas do Senhor. E nesse exato momento, não sei se você acredita ou não, estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu vou falar desse testemunho, desse fato. Eu vou falar já. Eu vou falar já, que é algo curtinho. E tudo aconteceu, quase tudo, assim, coisas bem fortes naquela casa. Numa das noites, glória a Deus, muita oração mesmo. E numa dessas noites eu estava de costa, eu tinha uma cachorrinha pequena que chamava Laika. E eu estava ali orando, e pela primeira vez alguém veio e tocou em mim, tocou nas minhas costas. E nunca tinha acontecido isso comigo. E naquele momento eu fiquei brava, olhei para trás e disse assim para minha cachorrinha: Laika, sai daqui. Eu achei que ela estava ali, né, em cima de mim, naquela oração, atrapalhando. E quando eu olhei para trás e falei: Laika, sai daqui, não tinha ninguém. Pela primeira vez na vida, o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. E Ele está aqui comigo agora. E Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu queria tanto que você pudesse sentir essa virtude, esse poder, esta graça, onde você está. Isso não é religião, isso é realidade, isso é vida. A vida, Jesus é a vida, é a luz do mundo, é o caminho, é a verdade. Sinta a manifestação do poder de Deus aí. Entrega os seus caminhos nas mãos dele e confia nele. Os os problemas, ele vai fazer por você. Confia, tá bom? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. E eu não terminei de contar, e eu senti o toque, e não ficou por aí. E eu disse assim para Julinha: filha, o Espírito Santo de Deus me tocou nessa mesma noite que ele me tocou. Eu disse para ela: você crê? Ela falou assim: eu acredito, mãe. Eu falei assim: então ele vai tocar em você também. E naquela mesma noite o Espírito Santo tocou nela. E assim como eu sinto a presença, ela disse que sente muito. Eu sempre sinto a presença do Espírito Santo, o toque dele assim. E é inconfundível. E ela disse que sempre sente assim nas mãos dela, quando ela está orando, como fosse uma carícia do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. E ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está aí com você agora. Não tenha medo de nada, tá bom? Fique com Deus, se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau. Deixe os seus comentários. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.